Aleluia! Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Tempos difíceis esses, né? Em tempos difíceis, a graça é dobrada. Aleluia! Em tempos difíceis, a graça, ela é... Louvado seja o Senhor. Então, embora haja algumas complicações, por outro lado, há uma abundância de vida. Não sei se os irmãos têm percebido, Deus tem falado de maneira muito próxima de nós, não é verdade? Pela misericórdia do Senhor, o irmão Dong, né, o Senhor usou o irmão Dong para estabelecer um fundamento bem firme, sólido. E ele está trabalhando em cima desse fundamento que ele produziu. E o meu sentimento é que ele tem ficado mais próximo de nós. O falar de Deus é um falar muito gostoso, não é? E está nos salvando um pouco mais. Louvado seja o Senhor. A mensagem que nós vamos falar esta noite é muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Deus não quer nos salvar um pouco, nem nos salvar pela metade. Ele quer nos salvar completamente. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler de novo Romanos 5, o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua... O homem normalmente ele foge de Deus quando ele não tem ainda a experiência de salvação. É claro que existem exceções, tem pessoas que já têm um desespero por Deus. Mas muitos de nós não queríamos saber, muito pelo contrário, estávamos tentando fugir de Deus ou viver sem percebermos que Deus queria nos salvar. Nem sabíamos que precisávamos ser salvos. Até que a luz de Deus brilhou no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Na verdade, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Como inimigo de Deus, então tínhamos acesso a absolutamente nada que Deus tinha preparado para o homem. Estávamos distantes de Deus, alheios à sua promessa, né? Sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Vivíamos de acordo com o que nos falavam. Mandava para a direita, a gente ia para a direita, imaginando que esse era o caminho a seguir. Até que a luz de Deus brilhou no nosso coração. Louvado seja o Senhor! E fomos salvos pela graça de Deus. Oh, Senhor Jesus! Isso foi feito pela morte de Cristo. Então a morte de Cristo nos livrou da ira de Deus. Então nós sabemos que os homens, de modo geral, nós inclusive fomos chamados de filhos da ira, como os outros, como os demais também. Isso é óbvio antes, né? E estávamos destinados à perdição, a todo tipo de problema, longe de Deus, mas Deus já tinha-nos em seu coração. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Eu queria ler com os irmãos, acho que é Jeremias 29, se eu não me engano. Jeremias, capítulo 29. Senhor Jesus. Bom, eu vou achar depois. É o versículo que fala que Deus sabe qual o pensamento que Ele tem a nosso respeito. É um pensamento de paz e não... É o 11. Vamos lá? 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E não de mal, para vos dar... Esse versículo é um versículo muito gostoso, não é? Esse versículo mostra que nós podemos confiar em Deus. Às vezes nós nos reservamos alguma coisa, né? Nós confiamos em Deus em um pouco só. Mas com a ida dos irmãos e trazendo para nós notícias de Taiwan, uma coisa começou a falar muito ao meu coração. Nós ainda servimos a Deus com reservas. Precisamos ser mais absolutos pelo Senhor. Às vezes meu sentimento é que eu estou me portando como um crente meia boca. É aquele que está, né, mais ou menos servindo, mas não há uma entrega total e absoluta. Provavelmente porque nós não confiamos plenamente no Senhor. Se soubéssemos aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, íamos largar as rédeas e deixar cuidar.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11 do capítulo 5 de Romanos. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 11. Senhor Jesus. Pode ler, irmãos. Sim. Sim. Por intermédio de que a reconciliação. É que o William estava orando, né? Nós somos reconciliados com Deus. Uma vez que nós somos reconciliados, agora Ele pode, de fato, se aproximar e cuidar de nós. Senhor Jesus. Paulo era alguém desesperado pelo Evangelho. Na verdade, ele era desesperado antes disso, e ele ficou mais desesperado depois que ele creu no Senhor. Ele era absoluto naquilo que ele cria. Primeiro, ele era judeu dos judeus, né? Sabemos a história dele. E ele era absoluto. Só que um dia ele viu que tudo que ele fez estava acabando, estava dando problema. Em Atos, no capítulo 22, 23, ele fala o que ele fazia, né? Muitas atrocidades contra os cristãos. Só que um dia ele encontrou o Senhor. E quando ele encontrou o Senhor, ele viu claramente a razão da existência dele e de qualquer um de nós. Isso deu um desespero no coração dele, porque ele viu que outras pessoas tinham um comportamento que ele tinha antigamente. E eles tinham zelo por Deus, são os judeus, mas sem entendimento. Serviam, procuravam servir a Deus, mas não tinham entendimento naquilo que eles estavam fazendo. E a gente sabe que Paulo, ele foi chamado para cuidar dos gentios, né? Não foi para cuidar dos judeus. Mas ainda assim o coração dele havia um peso. Ele queria que alguns percebessem que tudo já está pronto. Senhor Jesus. Então nessa mensagem, a gente vai ver de novo o motivo, né? E o contexto do livro de Romanos. Irmãos sabem que Paulo empreendeu 4 viagens, né? A 4ª viagem ele foi preso, né, para Roma. Mas na primeira viagem, na 2ª e 3ª, ele circulou os lugares muito, muito próximos. E na 3ª viagem, até na verdade quando ele escreve essa carta para Roma, ele já estava satisfeito com o que ele tinha feito. Ele percebeu que o campo de atuação dele já estava na hora de buscar novos caminhos. Senhor Jesus. Então ele estava querendo, na verdade, expandir um pouco mais o campo de atuação dele. Senhor Jesus. Romanos 1, 8. Romanos 1, 8 fala o seguinte: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O capítulo 15, versículo 14, pular para lá, capítulo 15, versículo 14. Senhor Jesus. Vamos ler? Romanos 15. Vamos lá? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte, mais ousadamente, de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, olha, inicialmente ele fala lá no capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai mostrando o coração dele, ele queria salvar todos. Irmãos sabem que Paulo ficou 2 anos com o rei Agripa. Nesse final de 2 anos, ele pensou que o rei Agripa ia crer no Senhor. O rei Agripa fala com ele o seguinte, olha Paulo, por pouco me persuades a me tornar cristão. Ele fala o seguinte, olha, quem dera não só
você, mas todos os homens fossem como eu, exceto as algemas. Ele sabia que o homem foi criado com um fim específico de expressar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor! E aqui ele está falando que ele foi chamado para isso. A vida dele se resumia em levar as pessoas a conhecer o Senhor. Por que ele queria isso? Efésios capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. Efésios 1, 10 fala o seguinte. Vamos começar a ler do 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas. O que significa isso? Significa que Paulo viu claramente que Deus queria colocar Cristo como cabeça de toda a criação. Tanto no céu quanto na terra, tudo precisava convergir em Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós fomos criados para Cristo. Fomos criados para ser encabeçados por Cristo. Ó Senhor Jesus. Isso ardia no coração dele. E ele queria levar isso para outros lugares. Na verdade, ele queria ir para a Espanha. Ele queria sair da área de atuação e ampliar um pouco mais a sua esfera de atuação. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente se acomoda demais na nossa esfera, se podemos chamar de esfera de atuação, né? E nos contentamos com aquilo que temos. Porque nós não conseguimos perceber algumas coisas. Uma delas é que Jesus Cristo morreu para todo aquele que crê. Isso significa que a obra de Cristo foi feita para salvar o homem. E se nós nos resguardamos de levar a palavra, para aquela pessoa que não recebeu a palavra, a obra, de certa maneira, foi vã. E tem uma coisa também, eu queria ler com os irmãos um versículo, está em João 13. João capítulo 13. Senhor Jesus. João 13, versículo 30. João 13, 30, está falando de Judas. Ele ia trair o Senhor, e quando ele vai trair, o Senhor fala com ele para ir logo. Versículo 30 fala assim: ele tendo recebido o bocado, logo saiu e era noite. O Otmani fala que esse é o versículo mais triste da Bíblia. Porque quando alguém sai da presença de Deus, o que resta é noite, trevas. E no caso de Judas, era uma noite eterna. Quando alguém não tem o Senhor, esse alguém está em trevas. Mas se esse alguém for embora sem o Senhor, é trevas eterna. E perto de nós tem um grupo de pessoas grandes, né, um número grande de pessoas que carecem da salvação de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu tenho orado pelos meus colegas de trabalho e eu fico pensando, se algum dia, se algum deles por algum motivo, não sei, é claro que Deus vai salvar aqueles que Ele tem que salvar. Mas se a pessoa que esteve do nosso lado, durante não sei quanto tempo, e nós não falamos, ou não expressamos para essa pessoa de nenhuma maneira a salvação de Deus, o que ela vai pensar de nós? Né? Imagina só, o rancor, a tristeza e o ódio. Mas independente disso, nós precisamos levar as pessoas, porque Deus ama os homens. Ó Senhor Jesus. E esse era o coração de Paulo pelos judeus que ele estava desesperado, eles serviam a Deus. E o judaísmo não é um negócio fácil. É meio complicado, não é? Não é uma coisa fácil. É muito ritual. Tem um amigo que eu preguei evangelho para ele, falando do Senhor, ele falou comigo que a dificuldade dele é que ele ama rituais. Ele gosta de uma vestimenta diferente, todo tipo de ritual ele gosta, de liturgia, essas coisas todas. E estava conversando com ele, falando com ele que coisas exteriores não transformam o homem. Na verdade, as coisas exteriores, essas coisas aparentemente belas, elas não trazem resultado nenhum para nós. O que nós precisamos é de uma mudança interna, uma mudança interior que vai culminar numa mudança exterior. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, assim, de certa forma, Paulo sabia que tudo tinha vindo a partir dos judeus. Cristo veio deles, não é? Senhor Jesus. As alianças, as promessas, tudo era a partir deles. E eles ainda muitos deles estavam distantes, não criam no Senhor. Esse não era o ministério de Paulo. O ministério de Paulo era com os gentios.
Então o que ele queria, na verdade? Ele arrumou uma desculpa, que era as igrejas dos gentios prepararam uma oferta. Paulo, na verdade, na segunda viagem, quando ele foi, final da segunda viagem, ele deu um pulo lá em Jerusalém. Foi lá foi visitar, né, Jerusalém. E ele viu que haviam muitos irmãos que estavam passando fome, com necessidades. E na terceira viagem, ele determinou que fossem feitas coletas para que ele levassem para auxiliar e cuidar desses irmãos que estavam passando necessidade. Senhor Jesus. Só que ele podia mandar qualquer um, não é verdade? Ele podia determinar que algumas pessoas fossem levar. Mas isso não ia trazer ainda conforto e alegria para o coração dele. Porque ele queria de toda maneira ir lá e falar para algumas pessoas. Ó Senhor Jesus. Romanos 9 descreve o desespero de Paulo. Romanos 9, versículo 2. Senhor Jesus. Romanos 9. Paulo fala: que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então ele queria que alguns fossem salvos de qualquer maneira, mesmo que fosse através ele queria incitá-los a ciúmes, né? Por quê? Porque os judeus, a salvação era para eles, porque rejeitaram a salvação foi ganha pelos gentios. Louvado seja o Senhor por isso, né? Não pela rejeição dos judeus, mas porque essa salvação, ela chegou até nós. E de certa forma, se os judeus fossem enciumados, poderiam voltar-se para Cristo e serem salvos a partir daí. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os irmãos falaram nessa palavra, os irmãos viram que quando eles visitaram Israel, viram muitos, né, mestres do judaísmo, que tinham uma prática constante de estar lendo, o tempo todo ficavam lendo e decorando o Talmud. Na verdade, são vários volumes que existiam, pensando que isso ia fazer com que a vida que eles tivessem iria resultar numa salvação. Não sei se irmãos já tiveram essa experiência. Eu, particularmente, tenho amigos que não têm o Senhor e que têm um caráter mais adequado que o meu. Não é verdade? Tem algumas pessoas que você vai falar de Cristo para elas, elas não aceitam. São boas, são capazes. Teve um amigo meu, ele é engenheiro mecânico, eu dei para ele de presente quando saiu O Sentido da Vida. Aí eu dei O Sentido da Vida para ele. Livro bom demais, vocês irmãos já leram. Aí ele perguntou para mim se era um livro de filosofia. Eu falei, é um livro de filosofia, importante você ler esse livro. Ele nunca leu. Isso tem quase 20 anos. Ele nunca leu esse livro. E eu desconfio que ele tenha passado para outros que provavelmente foi salvo com esse livro. Mas o que aperta o coração é saber que uma pessoa capaz, boa, adequada, ajuda quem for preciso, vai ser condenado se não abrir o coração para o Senhor. Olha o coração de Paulo. Paulo imagina pessoas que faziam o mesmo que ele. Queriam servir a Deus de todo o coração, estavam o tempo todo sacrificando, o tempo todo procurando servir a Deus, e iriam perecer sem ser salvos. Então ele fala, esse pessoal está perdendo tempo, eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer a obra de salvação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 16, esse a gente já sabe, né? Mas é bom a gente ler. Capítulo 1, versículo 16. Podem ler, irmãos. Do Evangelho, porque é o poder de Deus. Primeiro e também do grego. Senhor Jesus. Ele sabia que o Evangelho tinha o poder para salvar. E esse Evangelho tinha o poder para salvar, precisava ser acessado pelos judeus. Ó Senhor Jesus. Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem na condição que ele estiver. Senhor Jesus. E a gente sabe que esse Evangelho, né, Deus começou a trabalhar através da raça chamada, porque a raça criada não dava mais. A raça criada, ela chegou a um ponto que não dava mais para Deus ter caminho nela. Foi aí que ele chamou Abraão, que estava, não sabe, na terra de ídolos, mas a partir do chamado de Deus para Abraão, Deus começou a trabalhar pouco a pouco na vida de Abraão. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. O capítulo 1 de Romanos, ele descreve, o Pedro até nos ajudou, de certa forma, a partir do versículo 18, ele descreve como estava a sociedade pós-dilúvio. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens, por isso, indesculpáveis. Então, está mostrando claramente que as pessoas conheciam a Deus, mas num determinado momento elas passaram a ignorá-lo. Ó Senhor Jesus! Não sei se irmãos sabem, tem um livro, aliás, tem vários livros, que falam sobre a morte de Deus. Tem um livro que fala assim, o título dele é A Morte de Deus na Cultura. Sabe por que escreveram esse livro? É porque na Idade Média, é chamado de um período teocêntrico, a gente sabe que Deus era o centro do conhecimento, era a partir da visão de Deus. Com o homem imaginando que a partir da razão ele ia dar conta de tudo, e por isso que esse período é chamado de período da razão, né? Quando vem depois do iluminismo, o que eles fizeram? Eles começaram a ignorar aquilo que se falava sobre Deus. Então, o debate sobre Deus nas academias era constante. Então, houve um período que nem se falava mais sobre isso. Então, eles falam que, de certa forma, não interessava para eles em nada o que dizia a respeito de Deus. Então, os pensadores da época, muitos deles, simplesmente ignoravam a pessoa de Deus. Isso fez com que muitas pessoas se afastassem, ignorassem e perdessem o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se a gente quer ter sabedoria e conhecimento, a primeira coisa é temer o Senhor. E o temor do Senhor, ele era uma realidade a partir de Gênesis 6. Por quê? A gente sabe do problema que aconteceu em Gênesis 6. Foi aquela mistura inadequada, aquela mescla complicada, né, entre os filhos de Deus, que são os anjos caídos, com as filhas dos homens, que trouxe vários problemas. O que Deus fez? Deus olhou para o homem criado e falou, não dá mais. O homem chegou no ápice da sua decadência, não tinha como Deus ter caminho. Mas Noé achou graça diante de Deus. Tinha uma família, tinha um homem que liderava uma família, e a partir daí, Deus pôde perceber, dá para ter um novo começo. Senhor Jesus, irmãos sabem da história, Noé foi chamado, e toda aquela civilização foi eliminada no dilúvio, e a partir da família de Noé, toda a terra foi reabitada. Então, provavelmente, no início, porque Deus havia exterminado com toda a raça humana fora aquela família, então havia um temor, porque eles sabiam que Deus abominava certas coisas, não é? E isso, o temor de Deus, ele restringe o homem. O que a gente tem visto muito hoje na sociedade é que está sendo retirado o temor de Deus. Como se faz isso? Trabalhando a impureza no viver daqueles que professam ser santos. É a nossa santidade, é a nossa consagração, é a nossa pessoa para com Deus, é que faz com que as pessoas percebam que Deus de fato é santo. Senhor Jesus, não é religião. A religião não vai fazer diferença nenhuma. Religião, o homem está cheio, o homem precisa da vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Então o que aconteceu para trazer transtorno e tirar esse temor de Deus? Não sabem que surgiu Nimrod. Nimrod veio da linhagem, né, de Cush, e Nimrod então começou a edificar uma civilização, né? Ele fundou várias cidades, e provavelmente a partir dele o homem percebeu que ele poderia dominar um grupo de pessoas através da sua eloquência, através do ato de falar e convencer. Um grupo de pessoas então passaram a ser lideradas por
Nimrod. E as pessoas que tinham temor de Deus começaram a perceber que havia alguém que desafiava Deus. Nimrod é chamado de grande caçador contra Deus. Por quê? Ele provavelmente falou com as pessoas: olha, vocês estão com temor de Deus, vocês estão debaixo da escravidão, vocês precisam ser libertos dessa escravidão. Vamos construir, não é, uma torre, não é, para fazer célebre o nosso nome. O que significa isso? É como Satanás desafiou Deus também. Ele queria ser igual a Deus. Então, de certa forma, o homem desafiou a Deus, mostrando que ele queria ser da mesma forma que Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas nós sabemos que o grande problema do homem, quando ele pecou, foi que ele não poderia mais acessar a árvore da vida. O homem em pecado, imagina só, um criminoso viver, um assassino viver 800, não sei quantos anos. Quanto problema ele não traria, né? Então, nós vemos claramente que Deus, para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida, ele colocou para guardar, não é? O jardim do Éden, vocês não sabem, os querubins com uma espada flamejante. Isso mostra para nós que o homem, para voltar a Deus, ele precisava então satisfazer glória, a justiça e a santidade de Deus. Nimrod conseguiu mostrar, falar para o homem que ele não precisava voltar mais para esse lugar. Ele não precisava se voltar para Deus, porque ele poderia construir para si mesmo aquilo que ele necessitava. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos de Deus. E nós não conseguimos perceber o quanto nós precisamos de Deus. Nós só damos conta da nossa necessidade quando alguma coisa surge na nossa vida, não é? Ou então quando a gente se volta ao Senhor, a luz brilha, as lágrimas descem e nós nos prostramos diante do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Noé, ele construiu uma arca. Essa arca salvou a família de Noé. Aleluia! E nós hoje estamos construindo uma arca. Só que não é para salvar uma família. São todas as famílias que Deus nos der. Senhor Jesus, a igreja hoje é a arca de Deus. O Pedro Dong, nessa mensagem, ele falou da sua preocupação com o que está acontecendo hoje em dia, com as disseminações de diversas ideologias. E os nossos filhos, principalmente as crianças, são o alvo de tudo isso. Ontem eu fui levar o meu filho para a escola, ele tem 5 anos. Aí levei ele para a escolinha, para ir trabalhar, e depois a minha esposa iria pegá-lo e levar para casa. Quando eu cheguei na escolinha dele, a escola estava toda colorida. Você imagina lá, a professora, acho que estava de Mulher Maravilha. Estava todo mundo fantasiado. Eu tinha que trabalhar, deixei ele lá. A minha sensação é que eu peguei meu filho, coloquei na boca do lobo e fui embora. Irmãos, é muito sério. Então, assim, pouco a pouco o inimigo tem tentado, agora nem é pouco a pouco, mas é muito, né? Tentar tragar os nossos filhos através dessas ideologias que existem por aí. Então, assim, se nós não educarmos os nossos filhos, não orarmos por eles, não nos preocuparmos com os filhos dos irmãos, como é que vai ser? Antigamente a gente ficava muito alegre quando nascia uma criança. Não é que a gente não fica agora. A gente fica alegre e preocupado ao mesmo tempo. Então a alegria agora está mesclando com a preocupação. Porque a gente sabe que quando está perto da gente, a gente está procurando cuidar, mas nós não estamos em todo lugar. E não podemos tudo, nós precisamos de Deus. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Precisamos cuidar dos nossos filhos para que eles não sejam enganados pelo maligno. Louvado seja o Senhor. Então o homem, Nimrod, conseguiu então tirar do homem o temor. E esse homem sem temor, eu brinco o seguinte, olha, o limite ele serve para 2 coisas. Todo limite é para conservação, para evitar que você tenha problemas, ou então o limite é para te impedir, ele está sempre nos impedindo. Ele pode ser precaução ou pode ser empecilho para você conhecer mais adiante. Então, assim, a falta de limite, por um lado, o limite, por um lado, ele te impede, ele te protege.
mas por outro lado ele te impede de conhecer um pouco algumas coisas. Só que, se Deus colocou limite, é para que nós não conheçamos aquilo que está além. Então algumas coisas Deus impôs limite para nós, porque nós vamos ter problemas se avançarmos além desses limites. O que tem acontecido na academia é que, tirando o temor de Deus e dando liberdade ao homem qualquer coisa, ele tem acesso a coisas das trevas. Coisas que eles não teriam se eles tivessem temor de Deus. É por isso que, quando a gente chega em certos lugares, a gente percebe que o ambiente está pesado. Não sei se irmãos têm essa sensação. É um ambiente pesado. Há muita liberdade para o homem, e essa liberdade do homem abre porta para demônios entrarem. E esses demônios, eles abaixam a moral, o nível e tudo quanto existe na vida daquela pessoa. Senhor Jesus, Deus quer nos salvar de tudo isso. E mais do que isso, Deus quer que nós sejamos usados para levar a sua glória, para salvar essas pessoas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse homem sem temor de Deus precisava de alguma coisa para substituir Deus, mas que não lhe trouxesse tantas restrições e limites. Ele criou os ídolos. Então os ídolos foram criados, por um lado, para substituir Deus, porque eles não têm o poder de Deus, então não trariam para o homem os problemas que o homem teria. E por outro lado, os homens teriam acesso àquilo que eles quisessem, né? Por exemplo, tem alguns que, eu fico brincando, nessa época agora o pessoal vai para a folia, apronta, né, o que imagina, essas coisas todas, depois eles vão se penitenciar por 40 dias, né? Para burlar a consciência. Burlar a consciência, peca em excesso, né? Depois do excesso de pecado, vão se punir. Não vou comer carne. Né? Ou outra coisa a mais, é uma maneira que tem que burlar a consciência. Só que isso, na verdade, é um engano, porque Deus ele não negocia de forma alguma a sua vontade. Então não adianta eu chegar para Deus, às vezes a gente quer alguma coisa que no coração já diz que Deus não tem aquilo para nós. Então a gente prepara um ramo de flores na nossa oração, né? Às vezes a gente vai tentar no Santo Santos com um ramo de buquê bonito, elogia e Deus está só olhando. E a gente elogiando e ele só olhando, percebendo o que a gente vai falar. Aí falamos, ele disse não. Se não levar nada, ele vai falar não. Se for sim, ele vai falar sim. Não foi porque eu persuadi, é porque Deus ele tem uma vontade que eu preciso conhecer. Senhor Jesus, quando eu conheço a vontade de Deus, aí sim eu oro segundo a vontade dele. Isso aqui é orar em nome de Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, significa que Jesus está orando através de mim. Não é um chavão de término de oração. É uma representação. Eu estou representando a Ele. E Ele ora através de mim. Senhor Jesus, a vontade de Deus é inegociável. Quando eu era mais jovem, eu queria negociar com Deus de todo jeito. E Deus ainda... Ele não negociou comigo, é óbvio, né? Ele falou não, não, não e não. Fiquei arrasado. Falei, não vou conseguir ele de jeito nenhum. Não quero mais isso, não. Eu vou deixar a Bíblia, vou largar e não vou dar conta disso mais, não. Deus não falou nada. Ele só ficou em silêncio. Esse silêncio foi suficiente para mostrar para mim que não dá para viver sem Ele. Falei, não dá, não tem jeito. Não é a minha vontade, é a sua vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é sempre melhor para nós. É sempre melhor para nós. Então, assim, quando nós depositamos nele a confiança, com certeza nós seremos surpreendidos com o cuidado amoroso do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, os nãos que os pais dão para os filhos são nãos para cuidado. Não é? Por exemplo, a gente sabe que disciplina, o pai que ama, disciplina o filho. Não é? A Reginalda, por exemplo, disciplina a Sabrina. Porque ama a Sabrina. Então a disciplina vem por amor até hoje. Se não houvesse amor, não haveria disciplina. Então disciplina é diferente de castigo. A punição e o castigo vem de uma pessoa que simplesmente quer cumprir uma lei qualquer. Mas a disciplina, ela vem por alguém que está preocupado com a nossa vida. Não é? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É assim que o Senhor está preocupado com cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler Isaías. Rapidinho, Isaías 44, 15.
dar uma corrida aqui. Isaías 44. Senhor Jesus. Deixa eu ler para os irmãos. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige sua oração, dizendo: livre-me, porque tu és o meu Deus. Então aqui Deus está falando que é o seguinte, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações para que não... Então mostrando o seguinte, o homem ele pega um ídolo e coloca naquele ídolo e fala: olha, eu quero dinheiro, não é isso? Então eu vou criar Mamon. Faz o Deus da riqueza. Então ele tem uma necessidade e cria o Deus segundo a sua necessidade. Aí, lá em Isaías, Romanos não, mentira, cadê? 1 Coríntios. Oh Senhor Jesus. Isaías. Oh Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano. 1 Coríntios 10, 19, deixa eu ver se é esse. Esse mesmo. 1 Coríntios 10, 19. Vão ler comigo? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está falando aqui o seguinte, olha, quando alguém se prostra diante de um ídolo, quem está por trás daquele ídolo e vai atender os pedidos daquela pessoa são demônios. É muito sério, né? A gente pensa num ídolo qualquer, que construído, mas existem muitas coisas que nós podemos ter como ídolos. Então assim, está atento a isso. Senhor Jesus. Então esse ídolo criado, na verdade, para o homem, era uma forma de Satanás trazer os seus demônios para escravizar todos os homens, e Paulo não queria que os homens se prendessem a isso. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante de Deus, irmãos, nós somos expostos. Ídolo não expõe ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou colocando meus podres para fora hoje, né? Quando eu era adolescente, meu pai tinha um oratório grande, bem grande. Depois quebrou, nós cremos no Senhor, quebrou. Esse oratório, ele gostava de colocar dinheiro. E ia tudo no meu bolso, né? Pegava... Porque eu olhava para o ídolo não fazia nada, porque o ídolo não é nada em si. Então, assim, ele só serve para nos enganar. Mas quando eu vi o Senhor, aí eu caí do cavalo. Porque quando a gente vê o Senhor, quando Deus da glória aparece para nós, ó Senhor Jesus, nós vemos que sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. E sem Ele nós não somos absolutamente nada. Senhor Jesus, Romanos 3, 21, 23. Fala sobre nós sermos carentes da glória. Romanos 3, 21 a 23, vamos ler? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e... Nós somos carentes da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 Coríntios 11, 7. 1 Coríntios 11, 7. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Diz o seguinte: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então o homem é imagem e glória de Deus.
Lá em Gênesis, irmãos, lembram? Homem foi feito à imagem e semelhança. Semelhança é interna, lembram? E a imagem é exterior. Senhor Jesus. Então nós vimos, antigamente nós tínhamos a ideia de que a glória se restringia apenas a uma aparição, né? Nós vimos e estudamos, inclusive, que glória é Deus expresso. Não está errado. Não é que glória não seja Deus expresso. Glória é Deus expresso, sim. Mas o que é expresso? O que é expresso? A Bíblia tem algumas passagens muito interessantes. Ela fala, por exemplo, em Isaías, que ele viu Deus, ele se prostrou, caiu. Ele viu que ele era pecador. Isaías falou assim, ó, eu vi o Senhor dos Exércitos, ele fala que eu sou um homem impuro, né? E de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. João, lá em Apocalipse, quando ele viu o Senhor, fala que ele caiu em terra. Ele prostrou, ele caiu em terra. Então, há muitas passagens que mostram que quando o homem vê a Deus, ele se prostra. Por quê? Porque a glória de Deus, ela traz a pessoa de Deus. Então, não é só, brincando, não é um holograma, não é uma luz intensa. Na verdade, é uma pessoa que vem. Então, assim, quando nós estamos desfrutando, estamos tocando no Senhor, e as pessoas se aproximam de nós, quer queiramos, mesmo sem querer, a gente inibe as pessoas, não é verdade? Tem pessoas que são inibidas com a nossa presença. Às vezes a gente é tido como aquele espanta grupinho, né? Tem gente que espanta porque é chato, né? Chegou, o pessoal quer correr dele. Mas às vezes a gente chega num lugar, você não quer espantar ninguém, mas a sua presença, porque você está expressando a glória de Deus, faz com que aquele grupo comece a se dissipar. Normalmente, não é que você vai estar na roda dos escarnecedores. Você vai passar, ver um amigo, vai cumprimentar, e daqui a pouco começa a ir um para o lado, outro para o outro. Por quê? Ou então, quando vão falar alguma coisa em nossa presença, eles não falam. Isso é porque Deus está trabalhando pouco a pouco a sua pessoa em nós. E esse trabalhar resulta numa expressão, que é a glória de Deus, que leva a própria pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus! Cristo em nós é a esperança da glória. Está em Colossenses 1, 27. E não é uma glória passiva, né? Nós vimos em Colossenses 1, 11, que essa glória trabalha eficazmente em nós. Senhor Jesus. O Pedro Dong, vocês vão saber, ele é engenheiro civil. E ele faz uma descrição interessante sobre a glória aqui, mostrando que ele, como engenheiro, ele consegue imaginar uma torre, um edifício construído. Normalmente, quando a gente olha um edifício já pronto, e a gente vê a frente do edifício, vê a fachada muito bonita, você fica contemplando aquela fachada e acha o máximo. Aí ele falou o seguinte, olha, essa fachada, ela só é parte da glória, ela não é a glória do edifício. A glória do edifício está em tudo que foi feito nele, desde a fundação, né, toda a construção que foi feita ali, que culminou numa fachada brilhante. Mas tudo ali é a glória. Você vê a fachada, mas há todo um trabalho que antecedeu essa fachada. Nossa vida é a mesma coisa. Dia a dia Deus está trabalhando em nós. Ó Senhor Jesus! Quando nós contemplamos o Senhor como um espelho, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. Senhor Jesus! Isso é maravilhoso, irmãos. Significa que quanto mais Deus trabalhar em nós, mais nós podemos expressar essa glória, que vai trazer as pessoas para o Senhor. Mas essa glória é tida como o quê? Uma ponta do iceberg, não é verdade? As pessoas veem a ponta do iceberg, mas há toda uma montanha enorme debaixo das águas que não é visto. É o nosso tempo de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão, de invocar o nome do Senhor. Ninguém está vendo. Ou estão vendo alguns, né? Está junto com os irmãos, mas tudo isso vai trabalhando em nós o quê? A santidade de Deus, a justiça de Deus, culminando na glória de Deus. Senhor Jesus! E esse trabalho, pouco a pouco, está sendo feito, porque Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Nosso serviço precisa ser esse serviço em glória. É um serviço que tenha espírito, né? Seja serviço em submissão, coordenação, obediência, de acordo com o quê? A economia de Deus. O que nós aprendemos? Que tudo que eu faço tem que produzir a fé nas pessoas que estão próximas de nós. Isso faz com que essas pessoas também ganhem esse mesmo sentimento. Ó Senhor Jesus! É um privilégio que no Antigo Testamento só Moisés teve, né?
A gente sabe que Arão, como sumo sacerdote, ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Para ter comunhão com Deus, não é? Não. Só para fazer expiação pelos pecados. Arão entrava uma vez, ele preparava um ano todo para fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Moisés tinha livre acesso, né? Entrava o tempo todo, por isso que ele era impactado e trabalhado pela glória do próprio Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, não podemos visitar o Santo dos Santos só uma vez por ano. Tem um problema, eu corro lá para oferecer o sacrifício. O caminho está aberto para nós. Aleluia! Podemos o tempo todo nos achegar, não é? Contemplar e ser trabalhados pela glória de Deus. Isso vai resultar em salvação para nós e salvação para a nossa casa. O que eu ganhei nessa mensagem foi que nós estamos trabalhando, preparando a arca para salvar a nossa família, para salvar a família dos irmãos e todas as famílias que já chegarem para serem salvos. Louvado seja o Senhor. Como é que vai ser aqui?